Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, diretamente do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília, Distrito Federal. Estamos no centro da 8ª Mostra BID Brasil, temos aqui até o fundo a feira, em uma oportunidade ímpar em que a gente montou o nosso estúdio e vou poder falar daqui a pouquinho como a gente chegou aqui nesse estúdio magnífico, num local prestigiado na feira, local VIP, né? E mencionando que a gente recebe o apoio da líder mundial em munições no Brasil, a CBC, temos a Ubrix Protection, a Tag Dynamics, a Digital, a editora Última Rácio, e, principalmente, né, a Rendes, que é podemos dizer, uma incubadora de startups, em que nós temos a honra de estar aqui na casa deles e recebo, e não por isso, mas recebo o nosso querido amigo Dudu Lugero. Seja bem-vindo, meu irmão. A honra é minha de estar aqui, agradeço muito pelo convite e agradeço por estar aqui com a gente no Hub vivendo essa experiência. Cara, o Dudu é uma amizade que tem poucos dias, uma parceria que tem poucos dias, mas eu creio que vai render muitos frutos. E no decorrer da nossa conversa, vocês vão perceber o porquê. Eu gostaria, Dudu, de começar aqui a nossa entrevista mencionando como é que eu cheguei aqui, cara. A gente está aqui nessa feira, nós fomos convidados pela BIND, nessa feira que ela é uma das maiores feiras de defesa da América Latina, e, obviamente, surgiu a oportunidade muito próxima do evento, e a gente ganhou um espaço aqui na feira, e é difícil montar um estúdio no centro de uma feira com movimentação por conta do barulho, e nós não conseguimos uma empresa que pudessem, né, elas já tinham fechado seus contratos, que pudessem construir um estúdio aqui para a gente, isolado aqui na feira, para que a gente pudesse levar um conteúdo de qualidade, como os senhores que estão aí estão acostumados a receber na sua casa, por intermédio do canal Última Rácio. E aí, assim, já muito preocupado e nervoso, né, porque não estava conseguindo uma empresa para montar o nosso espaço, subi aqui as escadas aqui do Centro de Convenções e me dei conta de um andar inteiro aqui, assim, de um espaço super moderno. Até para entrar aqui nas salas é utilizado um sistema de reconhecimento manual, podemos dizer assim, né? Até o Lugero vai poder falar, mas é uma tecnologia que você põe a mão, abre a porta. Cara, quando eu entrei aqui, uma estrutura magnífica, né? Encontrei aqui com a Brenda, né, que trabalha aqui, e perguntei para ela, né, porque eu já estava procurando um espaço, né, eu sou meio abusado, eu falei, cara, aqui tem um monte de sala, vou ver se não tem uma sala aqui de reuniões que possa emprestar para a gente trazer os nossos equipamentos e montar aqui o nosso estúdio, e a Brenda falou, não, rapaz, aqui, aí eu falei, o que vocês fazem aqui, cara, lugar bonito, tal, jovem, cheio de, né, aí ela falou, rapaz, o que o senhor quiser fazer, a gente faz aqui. O senhor chega com a ideia do alfinete ao foguete, a gente arruma gente inteligente, qualificada para construir o projeto. E aí eu falei, mas quem é o dono da empresa? Ela, tem o nosso CEO está aí. Aí eu esperava aí um CEO, assim, um Cara velho, né? quarentão, aí chega o Dudu. E aí, meu velho, tranquilo e tal. Entramos para a sala dele, acho que com 5 minutos de conversa, ele já estava mostrando as instalações, falando qual é a sala que você quer. Cara, uma das coisas que eu falei pro Dudu quando a gente conversou foi como eu vi o olho desse moleque, e aí me desculpa, tá, falar moleque, mas pô, o cara tem menos Não de tem 30 problema anos. nenhum, eu não me sinto mal com isso. O olho desse moleque brilhando e falando sobre os projetos, e vocês vão poder conhecer um pouco mais dos projetos dele, e eu comecei a falar dos meus projetos, e a gente viu que a gente tinha muita liga, e hoje eu estou aqui com o Dudu, e aí eu vou começar perguntando para o Dudu, o que é a Rendes? Fala para a gente aí, e como você chegou a esse espaço aqui, que é maravilhoso aqui, já convido vocês a conhecerem aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Perfeito. Só para fazer um comentário, quem tem boca vai a Roma. E vai 2 vezes, vai 3 vezes se precisar. Então eu cheguei aqui muito assim, muito do mesmo jeito que você chegou aqui. Eu acho que essa história que você contou, ela conta muito sobre a Rendes. A gente é um espaço aberto,
A gente é um hub que o nosso objetivo principal é receber as pessoas que estão nessa sinergia, que estão na energia de gerar soluções para a vida humana, soluções para a sociedade, soluções para o cidadão lá na ponta. E a partir disso, a gente conseguir implementar startups. A Rendes é um laboratório de inovação. O que significa ser um laboratório de inovação? Vamos pensar na gente como uma agência, só que em vez da gente construir marketing para as empresas, a gente constrói startups. Então a gente é uma agência de construção de startups. Isso é um jeito muito fácil de você entender. É como se a Blockbuster, dentro do processo dela de finalização do ciclo de vida dela, criasse a Netflix dentro do processo. Então, esse processo é muito sobre o que a gente faz. A gente trabalha com inovação como serviço. Então, a gente monta laboratórios de inovação especializados para desenvolver soluções para os problemas que o cliente traz para a gente. Então, um caso muito legal, que é um case de sucesso bem conhecido, foi a Ambev, quando ela criou o Zé Delivery. O Zé Delivery é uma empresa que ela foi criada por um laboratório de inovação da Ambev. E ele conseguiu crescer tão rápido quanto ele cresceu, exatamente por ele conseguir usar a base de distribuição que a Ambev já tinha e todo o know-how que a Ambev já tinha sobre conseguir levar esses produtos para a mão do cliente e conseguir escalar isso a nível Brasil muito rápido. Só que ela não conseguiria fazer isso sozinha. Então a gente se apoia na robustez das grandes empresas para a gente conseguir ter a maleabilidade de uma startup e, ao mesmo tempo, a potência de uma grande empresa misturados para a gente conseguir aumentar a escalabilidade dos modelos de negócio. Quando a gente fala de escalabilidade do modelo de negócio, eu estou falando de uma empresa que consegue vender muito sem necessariamente ter que aumentar a base operacional dela. Então, eu estou falando de uma empresa que ela consegue manter o custo dela baixo e, ao mesmo tempo, aumentar exponencialmente a receita dela. Então, no final, é isso que a gente faz aqui no laboratório. Cara, perfeito. E vocês percebem nessa introdução do Dudu aí como ele domina o que ele faz, né, com tão pouca idade, né? E dando esse exemplo do Zé Delivery, que, cara, eu não sabia disso. Olha como é que são as coisas, né? E muito do que a sociedade hoje experimenta de serviço, de produto, não tem ideia que foi gerado a partir de iniciativas como essa, né, meu? Luciano, eu tenho um case aqui que você vai se impressionar agora e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai se impressionar. A Visa é uma spin-off do Bank of America. A Visa é uma empresa que foi criada pelo Bank of America. A gente está vendo toda uma movimentação do mercado também para Embedded Finance. O que é o Embedded Finance? É, por exemplo, o iFood lançar o iFood Pago. Mercado Livre, Mercado Pago. Todas essas empresas são spin-offs. E nesse modelo de spin-off, a gente vê que essas empresas elas têm uma abrangência de mercado muito grande, porque elas já têm uma base de clientes reprimida. Elas já têm uma base que elas conseguem atingir com novos produtos, Pode levar esses... incorporar, né? Novas Exatamente. ideias, novos negócios, sem Exatamente. ampliar o custo, né? E oportunizando também que pequenas empresas e pequenos investidores também façam adesão, né, àquela empresa. E parece ser muito óbvio e lógico, né? É interessante, até você falou e eu me vejo nessa condição aqui, né, de me aderir ao teu grande projeto, e eu percebo que de fato, né, como se fosse, entre aspas, um escritório de projetos, de inovação, e a tua formação como graduado também, que é pela Universidade de Brasília, em relações públicas, em relações Em e gestão de políticas gestão públicas. de políticas públicas, como é interessante também, porque tu não veio do marketing, né, cara? Eu Então tu vim. estudou para prestar um serviço social para a É. sociedade, cara. E como é que você chegou até onde você chegou? A minha história ela vem desse ímpeto. Não é nenhuma ânsia, é um ímpeto que eu tenho desde a escola, desde que eu tô no primeiro ano. E quando eu estava na escola, eu sempre tive esse ímpeto de como que eu vou mudar o mundo. Depois eu descobri que isso é um pensamento utópico e eu entendi que você não muda o mundo. Você gera impacto. Você gera núcleos de impacto. E eu entrei em gestão de políticas públicas porque eu queria mudar o mundo. Teve um momento em gestão de políticas públicas que, quando eu entendi qual é a função e quais são as delimitações do gestor e como que ele consegue se relacionar tanto em cadeia de nível de rua quanto em cadeia de níveis burocráticos de alto escalão, quando eu entendi como é que funciona essa relação, eu entendi que o papel das empresas é fundamental na sociedade. Por que o papel das empresas é fundamental na sociedade? São as coisas que realmente impactam na nossa vida. Beleza, normativa social,
e as regulações, elas impactam na nossa vida e elas impactam muito na nossa vida. Só que, quão rápido uma empresa consegue mudar e quão rápido uma regulação consegue mudar? Essa é a pergunta que eu deixo. As empresas, elas mudam muito rápido. As empresas, elas mudam diariamente. As empresas, elas têm uma potência de causar impacto na sua vida É porque precisa diária, mudar, senão não sobrevive, né? senão não Porque matar um sobrevive. leão por dia. Exatamente. E as agências hoje, elas correm para acompanhar o ritmo das empresas. A gente vê um exemplo muito claro com a inteligência artificial. E a falta de regulação da inteligência artificial, que agora a gente está Os Estados não caminhando. conseguem acompanhar. Eles não conseguem acompanhar. Então eu vejo que as empresas, elas têm esse potencial intrínseco na vida humana. Qual é esse potencial? O potencial de resolver problemas da sua vida. O potencial de... Eu odeio dirigir. Eu não dirijo. Mas eu consigo pegar meu telefone aqui e pedir um carro para mim. Isso é um exemplo assim chulo. Perfeito, exato. Mas exemplos mais claros. A cadeia produtiva das roupas que a gente usa. De onde é que elas estão vindo? Esse tênis aqui, como é que o solado desse tênis impacta na minha coluna? São coisas reais da nossa vida que as empresas proporcionam para a gente conseguir se posicionar dentro desse universo. Então, quando a gente entende esse potencial intrínseco das empresas de impactar na vida das pessoas resolvendo problemas, a gente entende que as empresas são micropolíticas públicas aplicadas por meio da iniciativa privada, que elas ganham dinheiro, mas ao mesmo tempo elas geram benefício para a vida das pessoas. Então, Perfeito, cara. foi muito daí que veio a conexão entre gestão de políticas públicas e o que eu faço. Eu não terminei gestão de políticas públicas. Eu parei no último semestre de gestão de políticas públicas, porque eu conheci o CDT na UNB, que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia. Lá eu conheci o Bruno, e o Bruno me colocou dentro de uma aventura na época, que foi onde eu me descobri, que são os hackathons. Hackathon é uma Isso. maratona de projeto que em 48 horas eu tenho que desenvolver uma solução para um problema de uma empresa. O que significa desenvolver uma solução? Eu tenho que entregar, se eu propor um aplicativo, eu tenho que entregar o aplicativo desenvolvido lá na Resolver ponta. uma dor Exatamente, institucional. em 48 horas. E E vencer o melhor. bem, só o melhor. E nessa época eu participei de 15, 20 hackathons e eu tive a oportunidade de ter um destaque. Eu ganhei praticamente todos os hackathons, que foi o momento onde eu abri minha primeira empresa e montei a Hands, com um objetivo muito claro: impactar a vida das pessoas através de produtos e empresas geniais. Esse é o nosso objetivo, esse é o porquê a gente faz o que a gente faz. Como é que a gente faz isso? A gente criou uma metodologia que chama Spin-off Canvas, é uma metodologia de 4 etapas, que o objetivo dela é muito claro, é criar uma spin-off a partir de uma empresa que ela vai suprir uma necessidade do novo mercado. Quando a gente fala de novo mercado, a gente está falando de oportunidades incríveis de negócio. A gente está falando de uma revolução maior do que a revolução do ponto .com, que você viveu muito melhor do que eu, mas eu também vivi um pouco. Mas a gente está falando de uma revolução maior do que a revolução do ponto .com. A gente está falando de computação quântica, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de visão computacional, a gente está falando de blockchain, a gente está falando da Web3. Então, hoje a gente está num momento ímpar da história. Ímpar. E nesse momento foi aonde eu consegui encaixar a fome com a vontade de comer, para ser bem sincero. Esse foi a fome com a vontade de comer. E a partir disso, isso foi 7 anos atrás. A partir disso, a gente começou a. Eu recebi um novo sócio na sociedade, que chama Guilherme Barros, e ele acreditou na gente antes da gente ter modelo de negócio, para ser bem sincero. Ele acreditou na gente e ele trouxe para a gente lá para o setor comercial, onde a gente abriu um hub de inovação. Nesse hub de inovação, a gente expandiu para a quadra 6, no edifício Bandeirantes, e a gente lotou o edifício Bandeirantes, é um edifício de 6 andares, a gente lotou ele com startup. No momento que lotou ele com startup, a gente ficou sem espaço para crescer e recebemos um convite do Ulisses, da gestão do Ulisses Guimarães. Ali são vários gestores, né? Então a gente recebeu o convite para trazer o hub para cá, exatamente. Então, para trazer o hub para cá. Deixou lá a marca e tem evoluído. Total. Lá o prédio está andando, todas as startups estão lá, o setor comercial, inclusive, tem um projeto muito legal para estruturação lá do setor comercial como um polo de economia criativa. E a gente também acredita que Brasília hoje é o 4º melhor ecossistema para se empreender do Brasil. A gente acredita muito no potencial de Brasília.
A gente acredita no potencial de Brasília ao ponto da gente acreditar que a gente consegue, não só eu, óbvio, isso é uma crença do ecossistema de inovação de Brasília, mas a gente acredita que a gente consegue mudar a matriz econômica da cidade, que hoje é baseada no Fundo Constitucional, a gente consegue trazer essa matriz econômica voltada para tecnologia e para startups, então para novas tecnologias e para novas soluções de negócio. Então essas novas oportunidades de negócio que estão acontecendo no mundo hoje, elas têm um potencial muito grande de impactar a vida das pessoas. Por isso que a gente faz o que a gente faz e por isso que a gente está aqui hoje. Isso é um pouquinho da história de como que a gente chegou aqui. Claro que teve vários momentos no meio disso, né? São 7 anos já de história. Foram vários cases de sucesso também para a gente conseguir chegar no patamar onde a gente está hoje. Mas a história ela vem um pouco disso, ela vem um pouco desse meu ímpeto por causar impacto no mundo. Hoje eu falo causar impacto, antes eu falava mudar o mundo, né? Então, o meu ímpeto é muito por causar impacto a partir de produtos que sejam realmente impactantes dos problemas das pessoas ali na ponta. E é interessante o que o Dudu falou, porque Brasília, de fato, nós tivemos, eu acho que era na Pixel, né, que ocorreu em Brasília, nós tivemos várias palestras sobre economia criativa, inclusive houve uma apresentação sobre, dentro dessa perspectiva de economia criativa, inclusive eu participei da banca da aluna, que é até minha cunhada, sobre economia criativa na Universidade Católica, e ali eu percebi em algumas palestras, né, até achei interessante, porque após uma explicação acadêmica, eu até me vi inserido, e até então não sabia que eu estava inserido dentro desse mercado de economia criativa, né? O nosso podcast, o nosso canal, produção de conteúdo está inserido dentro dessa economia criativa e o Distrito Federal, se eu não me engano, se não é o terceiro, se não é o segundo, com certeza é o terceiro maior PIB de economia criativa, né? De produção dentro da economia criativa do Brasil. Então, de fato, Brasília, e sabendo disso, a gente percebe que você faz parte dessa história de evolução e não é à toa que a gente tem diversos eventos aqui em Brasília, né, voltados a essa área, né, da economia criativa. Dudu, eu percebo também na tua fala, até tu não terminou o curso, mas justamente essa sua formação é, dentro de uma perspectiva de prestação de serviço público, antenada com aquilo que eu acho que você já nasceu com isso, é que fez você evoluir e chegar nesse nível de conhecimento, de intenção de transformação. Quando você fala, e eu fui praticamente a minha vida inteira, né, desde que servi a aeronáutica, servidor público. A partir do momento que a gente. E aí eu me intitulo hoje um empreendedor social, por conta que as minhas atividades não têm fins financeiros, mas o resultado que eu tenho final é muito maior do que dinheiro, né? Então, como empreendedor social, eu percebi que você todo dia acorda e tem que matar um leão por dia. Foi a partir de 5 anos para cá que eu fui compreender que, de fato, isso que você falou tem razão. O mundo ele é movido por pessoas como você, por inúmeros profissionais autônomos que criam suas empresas, criam seus negócios, geram renda, emprego para o país. E hoje, quando a gente é mais novo, ainda a gente acredita que o Estado, que determinado político vai resolver os nossos problemas. E hoje, depois de muita maturidade, graças a Deus, você é muito novo, já tem essa percepção que não é o Estado que vai mudar a vida das pessoas, né? Somos todos nós, através de um processo de geração de ideias, negócio, renda, emprego, que a gente vai mudar a vida das pessoas. E que bom, cara, que você tem essa percepção. A tua idade, o teu negócio comunica muito bem com o público que precisa ser comunicado. Até estava brincando aqui numa conversa anterior que quando a gente vê algumas ações de alguns jovens, adolescentes, a gente fica preocupado com as gerações futuras. Eu tenho uma filha de 3 anos, né? Mas, cara, quando a gente encontra pessoas como você, novas, né? E a gente sabe que no Brasil afora temos vários Dudus, Lugero, e a gente fica feliz, porque a gente sabe, cara, que a geração, vocês vão transformar o mundo. Eu estou já com quase 50 anos e tenho procurado me adaptar à realidade,
por conta até para acompanhar o que minhas filhas consomem, né? Eu tenho uma filha de 3, outra de 14, e a gente tem que estar antenado nas redes sociais. Eu procuro estar antenado, conviver com elas, vou para os shows na praia, a gente está sempre junto, porque a gente precisa se comunicar com os nossos filhos, né? Então, cara, pô, eu fico feliz e nessas suas iniciativas e vi que a gente tem muito o que falar e conversar, porque a gente sabe que hoje o setor comercial sul, ele já de muito tempo, obviamente, tem diminuído, né? Nós tivemos a pandemia que deixou muitas salas ali fechadas. A gente percebe, inclusive, o aluguel lá é muito mais barato do que outros lugares. Quando eu abri o meu estúdio, eu cheguei a cogitar abrir meu estúdio lá. E a gente já vê hoje ações da Secretaria de Ciência e Tecnologia, ações da Secretaria de Segurança Pública, tentando, dentro de processos colaborativos, melhorar, fazer uma reengenharia. E quando eu estive nesse evento da Pixel, eu percebi que, de fato, lá há uma intenção que foi plantada lá atrás, e você participou do projeto, de transformar aquele local que está no centro de Brasília, num espaço muito importante, num polo de desenvolvimento. E nada melhor do que mudar aquele local, levando essas empresas que buscam transformar o mundo. E hoje o mundo e o Distrito Federal, né, a capital, e hoje você faz aqui no Centro de Convenções, né? Eu acho legal o seguinte: o mundo ele só muda, o Estado, né? O Estado ele só reage à mudança das pessoas. Isso é uma coisa engraçada de se pensar, mas é verdade. O Estado ele sempre reagiu à mudança das pessoas. Se você for ver historicamente, o Estado ele nunca foi pioneiro. O Estado ele não é pioneiro. Perfeito. O Estado ele reage. Concordo. O Estado ele E às vezes primeiro, reage de forma tardia, é, muito tardia. primeiro o Estado ele briga contra, depois ele traz para perto e depois ele regula. Perfeito. Foi assim, a gente viu o exemplo claro da Uber aqui no Brasil. Exato. A gente viu o exemplo claro. Então, o Estado, ele reage à mudança social que está acontecendo. Então, se eu implemento uma mudança social, o Estado, ele consequentemente vai reagir à mudança social que a gente está implementando. Isso é um exemplo muito bom do setor comercial sul. O setor comercial sul hoje é um lugar extremamente nobre em Brasília, é um local extremamente nobre em Brasília que está sucateado. Está literalmente sucateado. Você vai lá, é um problema de segurança pública, um problema de saúde pública. Eu acho que mais do que segurança pública, é um problema de saúde pública muito grande lá, porque a gente tem um uso muito frequente, um uso muito massivo de drogas lá, principalmente o crack. Então, você entra hoje no setor comercial à noite, eu vivi no setor comercial 6 anos da minha vida. Saía Sempre, tarde de lá, né, trabalhando. Chega sempre, você, saia sempre. E tarde. hoje eu moro lá do lado. Eu moro no setor hoteleiro sul. Então eu moro bem do lado do setor comercial sul. Então eu conheço bastante a realidade dali. E ali é uma realidade onde a gente vê o sucateamento tanto do patrimônio público quanto do patrimônio privado a partir de um problema de saúde pública. Esse problema de saúde pública, ele acarreta consequentemente um problema muito grande de segurança pública que a gente tem ali dentro. Um problema voltado para o tráfico, um problema voltado para roubos e para latrocínio, ele tem bastante também. Então a gente vê coisas no setor comercial que a gente não deveria estar vendo. O projeto do setor comercial, ele visa trazer uma vida para o centro de Brasília que a gente tem em outros centros do Brasil. Hoje, Brasília, por ser uma cidade muito setorizada, claro, isso tem o seu lado muito bom, do que o Oscar Niemeyer, que todo mundo fez ali, mas também tem um lado que é muito ruim, porque o setor comercial hoje, a partir de 6h30, 7 horas, ele não tem mais vida. Depois de 6h30, 7 horas, para de ter pessoas lá dentro. E aquilo vira uma cidade fantasma. Quando vira uma cidade fantasma, é consequência. Eu acredito que tudo é consequência, né? Não tem nada que sai do nada. Então, o setor comercial, hoje a gente está em um momento em que a revitalização do setor comercial, se a gente vê o que foi feito no Porto Digital de Recife, por exemplo, se a gente for ver o que foi feito no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, que ainda não terminou, mas vai andar, se Deus quiser, vai andar. Se a gente vê esses dois cases, a gente vê que Brasília tem um potencial absurdo para a gente conseguir fazer a revitalização daquele centro como um polo de tecnologia. Por quê? Se a gente aceita a nossa característica primordial da cidade, no meio da inovação do Brasil, a gente entende que Brasília tem a característica perfeita para fazer toda a transição entre os ecossistemas de inovação do Brasil e o governo federal. A gente está aqui.
E, além disso, o governo federal é o maior comprador de tecnologia do Brasil. Se a gente faz essa conta, Brasília hoje tem 7 mil doutores, 24 mil mestrados, um PIB per capita de 63 mil reais. Brasília tem tudo que a gente precisa para a gente ser a capital do empreendedorismo no país. Só que a gente precisa de um lugar para abrigar isso. Por isso eu acredito muito no setor comercial sul. E acredito muito no Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães como uma ponta um pouco mais para empresas, um pouco mais corporate, um pouco mais business mesmo. E o setor comercial sul com essa ponta de tecnologia para startups que a gente pode abrigar lá até pelo preço que você comentou que está muito mais barato. A gente pode abrigar isso lá dentro do setor comercial sul. E a gente criar esse polo aqui em Brasília, esse polo de sinergia, tem uma potência de transformar a matriz econômica da cidade. E, consequentemente, resolver problemas de saúde pública, resolver problemas de segurança pública, porque habitando aqueles espaços, a gente para de ter uma cidade fantasma no meio de Brasília, no meio da capital do Brasil. Então, eu acredito muito nesse projeto. Não, e essa tendência de Brasília, né, eu acho que é 3,5% do PIB é de economia criativa que se destaca no cenário nacional, mas obviamente que pode se projetar. E olha como é que é interessante, o nosso público, ele é em sua maioria profissionais de segurança pública, pessoas que se preocupam de analisar o fenômeno da violência e da criminalidade de forma científica, né? E no primeiro momento, né, se a gente for falar, poxa, o que um coronel de polícia tem para conversar, para falar com um moleque de 20 e poucos anos que vem para a empresa trabalhar de patins, né? É patins, né, que chama? Patinete. Patinete. Inclusive estava lá fora, hoje ele não veio de patinete, eu ia colocar aqui no estúdio para ambientar, porque ele mora aqui perto. Mas eu falei, o que esses dois caras têm para conversar? Não tem nada a ver. Cara, e a gente conversando, a gente percebe aqui que tem muito a ver. Você vê aquilo que a gente chama de CPTED, e aqui Brasília é um local de destaque, é um polo inovador naquilo que a gente chama de rearranjo arquitetônico visando a prevenção criminal. Que às vezes, pelo nome, você não conhece as ideias que nós temos a respeito de como a gente pode melhorar os espaços, tornando mais acessíveis a todos, sobretudo espaços como o setor comercial sul, em que é um local popular, de trânsito popular, que a gente pode transformá-lo a partir de ações específicas do Estado, obviamente fomentando, mas também da iniciativa privada, abrindo mão de ir para um local, indo para o outro, e a gente cuidando daquele espaço. E aí você falou muito interessante algo, depois das 6 não tem mais ninguém lá. E o que acontece no espaço que ninguém está lá? Né? Ele é utilizado para vândalos, para uso de drogas. Se você cria uma sinergia para que mesmo depois das 18 horas você tenha alguns bares, restaurantes, alguns espaços culturais, né, teatro, em que as pessoas sintam bem estar naquele local, obviamente ele não vai ser vandalizado, o número de ocorrências vai diminuir. E hoje, né, é um pensamento, e é quando a gente percebe que existe sim a possibilidade da gente fazer o cruzamento da ciência policial, da segurança pública, com a economia criativa, com toda essa percepção de que a inovação, a tecnologia, sobretudo hoje, né, que a gente vê a inteligência artificial, a gente vê numa feira como essa, inteligência, vários artefatos que, inclusive, eu não tenho dúvida que dentro dessas empresas, muitas delas, um pouco lá atrás, surgiram, né, e a gente tem grandes exemplos de cases, né, de grandes empresas que surgiram numa garagem, né? Então, é muito importante, Ludgero, perceber que a gente tem muita coisa em comum, e por isso que eu falei aqui para o Dudu que a gente com certeza vai ampliar essa relação, o nosso canal está à disposição, a gente vai poder, e isso que o Dudu falou é uma percepção que a gente tem dentro, que eu tenho e que vários colegas têm dentro da nossa caminhada na administração pública. A administração pública, ela para a gente ter ideia, né, a gente tem um código penal de Guaraná com rolha. Quer dizer, a sociedade evoluiu muito a passos largos, né, de 5 anos para cá, de 10 anos para cá, e aí se a gente for falar 40, 50, 60 anos atrás, como é que a gente tem legislações tentando regular a vida dos cidadãos com um processo de transformação social intenso. E dentro da administração, que ela é hermética, ela é fechada, nós temos uma série de legislações que obviamente têm a intenção de evitar a corrupção, né, e outras questões, mas por outro lado o gestor ele fica muito amarrado
nós temos os nossos efetivos, né, reduzidos, é muito trabalho, e a gente não consegue, dentro desse ambiente, sobretudo, por exemplo, no caso da segurança pública, né, matando um leão por dia, criminalidade lá fora, como é que você vai tirar o policial da rua? E a gente tem excelentes profissionais com formação, inclusive doutorado, mestrado, mas como é que você vai tirar esse profissional que tem que estar atendendo a sociedade para estar dentro da instituição, produzindo conhecimento e tecnologia? E isso hoje acontece. Então, é por isso que a gente percebe a importância de uma mostra como essa, importante o trabalho que o Dudu faz aqui, e a gente tem que começar a criar sinergias para que o Estado, a administração pública engessada, burocratizada, ela se aproveite do conhecimento que essa molecada tem e, sobretudo, dessas incubadoras, né, que existem pelo Brasil afora, né, como a Rendes, que pode assessorar as instituições. Inclusive, eu falei até para o Dudu, quando eu falei, ele falou, pô, traz para cá. A Secretaria de Segurança Pública está com várias reuniões para fazer um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, no sentido de criar um hackathon para tratar de questões de interesse da segurança pública. E muito interessante, até quando eu falei com o Dudu falou, porra, vamos trazer para cá, até falei para ele que a gente até encontrou lá o Tonico ofereceu a Campus Party para sediar isso, ainda não está definido, mas o como ele pode, a partir da experiência dele, influenciar ações do Estado, e o céu é o limite. Até perguntei para o Dudu, mas isso aí, cara, que você faz? Você já faz com o setor público? Você já tem algum processo colaborativo? Alguém faz isso no Brasil? E eu fiquei espantado quando ele me disse das dificuldades que existem e da Termos não contratuais mesmo. contratuais, legislativos, né? Dentro da administração, eu já me defrontei com algumas reuniões, cara, que é difícil. Eu fui de assessoria jurídica há muito tempo, né? Então, e sei que muitas pessoas, sou doutor em direito, né? Mas muitas pessoas são muito positivistas, né? Eu costumo dizer que para você falar, não, eu só faço o que está estritamente escrito aquilo na lei, você não precisa nem fazer direito, você só precisa saber ler. Está escrito, eu faço, não está escrito, eu não faço. E muitos assessores jurídicos têm essa percepção. Ele não consegue enxergar, fazer uma interpretação teleológica, ambientar a legislação à atual situação. Inclusive, a própria legislação tem se alterado. Houve uma alteração legislativa que permite uma maior proximidade do setor público com o setor privado, visando trazer novas ideias, novos negócios, inovações como essas, né, que o Dudu faz aqui com a Rendes, né? Que é o que a gente chama de inovação aberta. A gente teve a oportunidade de fazer um trabalho muito legal de inovação aberta com a Fiocruz, onde a gente montou uma malha logística para fazer o transporte de materiais biológicos por meio de drone ao redor do Brasil. E esse foi um processo em que a gente entendeu um pouco da malha burocrática, não tudo, porque a Fiocruz ela opera tanto quanto como um ICT, quanto como uma universidade, E ela tem até um espaço maior de liberdade, a ela tem Fiocruz, um né? espaço maior de liberdade, mas a gente até ganhou um prêmio com esse projeto de inovação aberta, inovação pública aberta, mas a gente vê a inovação aberta no Brasil caminhando a passos curtos. Agora, esse ano, a gente teve alguns instrumentos que foram normatizados e que estão sendo utilizados. A Caixa começou a utilizar o CPSI, a Caixa é uma empresa 100% pública, ela começou a utilizar o CPSI, que é um meio que a gente pode fazer esse tipo de contratação, mas o que eu acredito é o seguinte: a administração pública é como se fosse a maior empresa do mundo, se a gente for parar para pensar. Ela funciona como se fosse uma empresa muito grande. E para você pensar qual é o objetivo de uma empresa ou da administração pública, principalmente dentro do campo que vocês trabalham, é que nem uma cebola, você tem que ir tirando as camadas de risco ali da cebola. E quando você vai tirando as camadas de risco, o que vai acontecendo? Você vai criando burocracias, você vai criando métodos para não ter erro. E tudo bem, isso é necessário quando a gente está falando de administração pública, quando a gente está falando de uma empresa. Só que isso é a mesma coisa que mata a inovação. Isso mata a inovação. Por quê? Isso, consequentemente, traz um viés para dentro do pensamento. Qual é o viés? Sempre foi feito desse jeito. Sempre foi feito desse jeito. Por que a gente Para vai que fazer mudar? diferente agora? Para que mudar? Exato. E a inovação está exatamente no vamos mudar.
e vamos pensar numa coisa diferente, uma coisa que nunca foi feita. É o famoso Disruptiva. vamos pensar fora da caixa que todo mundo fala, mas no final é isso, é fazer algo que não está sendo feito. Fazer algo diferente, de um jeito diferente, aplicar uma tecnologia nova para fazer o mesmo processo. Mas para a gente conseguir ter esse insight, a gente tem que estar de fora. Isso eu já vivi várias vezes. A gente Ter o tem que olhar estar de de fora. águia. Tem que ter o olhar de águia, tem que conhecer sobre o que está acontecendo ali dentro, entender os problemas, que isso os Ator, né? gestores eles entendem muito melhor do que eu, mas a partir disso você tem que ter um olhar sem viés para o problema. Quando você tem um olhar sem viés para o problema, você fala, puta, o que está sendo feito de moto pode ser feito de drone. Só que sempre foi feito de moto. Como é que a gente vai fazer autorização com a Anvisa e com a ANAC para fazer de drone? É uma batalha que a gente vai ter que seguir. Agora, você tem coragem para tirar para olhar para a cebola ali e tirar as camadas de risco dela? Porque para tirar as camadas de risco você vai chorar. Isso mesmo. Você Então, falou tudo. é aí que entra muito Excelente exemplo. essa sinergia entre a administração pública e as empresas consolidadas com os Venture Studios, os laboratórios de inovação, que é onde a gente consegue entrar com esse olhar sem viés para olhar para o mesmo problema e chegar numa solução nova para aquele problema. Claro que tudo com metodologia e com validação dentro do processo, porque não adianta eu criar alguma coisa da minha cabeça que ninguém vai usar. Então é um processo bem metodológico, é um processo científico. Que nem você falou da ciência policial, isso daqui é uma ciência de construção de empresa, no final. Cara, e assim, se a gente for perceber, é a grande dor que a gente tem hoje na segurança pública. Por quê? A gente já começa a perceber o crime organizado se utilizando de drones, seja para levar artefatos para dentro de presídios, seja para combater entre si, que a gente já presenciou no Rio de Janeiro, né, utilizando, inclusive, logo depois de que ficou muito candente o uso de drones na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, inclusive com explosivos. E já tivemos incidentes no Rio de Janeiro com crime organizado utilizando drones com artefatos explosivos para atacar a gangues rivais e também o caveirão da polícia. Então, hoje, a gente percebe que há uma evolução científica, tecnológica. A polícia ela não pode ficar atrás, até porque o crime não dorme. E hoje, no caso da Secretaria de Segurança Pública, no caso da Polícia Militar do Distrito Federal, o Corpo de Bombeiro aqui e algumas forças policiais já têm procurado ter os seus drones, qualificando o seu pessoal, porque a gente é uma solução que é até barata. Você imagina um voo de uma aeronave, seja um helicóptero da PM, do Bombeiros, e você tem um drone que pode fazer praticamente quase a mesma coisa, inclusive com visão noturna, a um custo bem mais reduzido e sem colocar em risco o profissional de segurança pública. Nós já tivemos helicópteros que foi derrubado por criminosos com fuzil. E se você tem um drone, fica muito mais seguro e a gente pode preservar mais vidas. Assim como a gente tem as câmeras corporais e as câmeras, circuitos de câmeras, né? Brasília tem um parque de mais de 1.300 câmeras, mas o olho humano, as dificuldades humanas e até impossível você conseguir monitorar em tempo real 1.300 câmeras, você precisa de uma tecnologia, um algoritmo, um reconhecimento facial, e até conversei com você aqui antes, eu percebi que tem um projeto interessante nessa área, que eu acho que pode aproveitar muito para a segurança pública, a questão do reconhecimento facial, uma integração de banco de dados, e a gente pode potencializar o alcance da polícia, mas, ao mesmo tempo, você ainda tem uma legislação primitiva, que ainda não consegue se adaptar à realidade, porque não se previa lá atrás o emprego de algumas tecnologias, como o drone, como a inteligência artificial. E o gestor público ele precisa, e às vezes ele fica com receio, nem você falou, ele não quer chorar, ele não quer emprestar o CPF dele, ele não quer responder um processo no Tribunal de Contas, e E isso limita a ação do Estado. Então, é muito interessante essa sua fala, porque a gente ainda encontra no serviço público mentes muito obtusas. E eu, apesar de ser um servidor público, também, mas com a pegada também empreendedora e tentando pensar um pouco fora da caixinha, eu
sempre tive o pensamento que o mal do Brasil é a administração do Brasil. Então, muitos ainda chegam ao serviço público, e a gente sabe aqui em Brasília, né, como uma sombra, né, o cara quer uma sombra. Você olha, o cara ele não tem prazer e satisfação, nunca pensou em ter aquela profissão, às vezes é um trampolim, vai para ali para ganhar dinheiro. E aí por isso que a gente vê altos índices de depressão, porque o cara vai para uma profissão que não desperta É. tesão nele, paixão, e vai prestar um mau serviço porque ele não é apaixonado pelo que faz. E quem vai sofrer a consequência É é a o cidadão, sociedade. O é a cidadão. sociedade. Então, assim, e ainda encontra uma gestão, uma legislação é, que, de certa forma, engessa a atuação dele. Então, a gente percebe que hoje o mal do Brasil é a administração pública, que ela é feita de maneira ineficiente. Eu tive a oportunidade de estudar em Portugal e até me surpreendi quando você falou, cara, que estudava, né, que fez a sua graduação na UNB orientado a políticas públicas. Em Portugal e na Europa, a gente vê ainda alguns cursos de graduação na área de administração pública, mestrado em administração pública, doutorado em administração pública, e no Brasil a gente vê um descaso na área, né? A gente, obviamente, tem importantes ações na UNB, também na FGV, algumas instituições Eu fui já a primeira turma da UNB. né? Primeira ou segunda? E Não... você vê, né? Primeira ou segunda turma. E na capital do Brasil você tem um curso de políticas Antes públicas. tinha administração pública na UNB. Aí eles mataram o curso de administração pública e criaram gestão de Pois é. políticas públicas. Então, isso é uma prova em contexto. E, assim, obviamente, isso é uma visão. Não estamos falando aqui de uma visão anarcocapitalista, né? Não, de jeito nenhum. Embora assim, ultimamente, assim, nos últimos 10 anos, cara, eu vou te falar, eu tenho estudado muito e gostado muito do que eu tenho lido em termos de defesa de estados mínimos, Eu gosto do Estado mínimo, mas não, obviamente, politizando e partidarizando essa discussão que não precisa ser partidarizada e não precisa estar sob viés ideológico, é né? discussão de Estado, não de governo. A gente está Exato, de discutindo Estado. Estado e de interesse público, né? Então, quando a gente defende um Estado mínimo, uma economia robusta, rapaz, não inventar outra fórmula que dê mais certo do que o capitalismo. Não, Não mas eu tem. acredito no Estado como um mal necessário. Um Estado mínimo. O Estado Mínimo, mínimo como ou um mal talvez necessário. um Estado, como é que eu posso dizer? Que é, é, atenda os fins para o qual foi criado, onde a iniciativa privada ela não consiga chegar e não consiga chegar para todos. E ela vem para equilibrar essa questão. Aí sim, É. E por que eu vejo ele como um mal necessário? Porque se a gente for ver não, ali. o homem é lobo do homem. Exatamente. Tira a polícia da polícia e você tira a Exatamente. polícia das ruas e você E vai você vai ver ver. o que acontece, né? Exatamente. Eu acredito, quando eu entrei em gestão de políticas públicas, isso foi um dos meus principais tópicos de estudo. O Estado é necessário ou não é necessário? E eu cheguei É no um mal ponto necessário. que é o mal Assim necessário. como o capitalismo também é um mal necessário. Não inventaram outra Exatamente. fórmula, né? Nem Assim de um como Estado, de um Estado regulando as relações humanas, né? Nem o capitalismo, né? Ou seja, uma economia ou um sistema que funcione dentro de uma perspectiva de procura, oferta, trabalho, é, pagamento, correlação entre aquilo que você oferta, né, e dá para o outro e o que o outro recebe de você, e tem que haver uma moeda e o e é uma capitalismo, na sistemática. minha visão, ele é uma consequência histórica. O capitalismo, ele, tipo, não dá pra gente olhar pro Não capitalismo existe um e não inventor, existe o inventor é, do capitalismo. ele surgiu Ele de surgiu, uma dor das relações humanas. a gente precisa trocar. Exato. A gente precisa fazer troca. Eu posso trocar isso daqui por isso daqui, ou eu posso criar um mecanismo de troca. A gente vê agora As Web3, moedas blockchain, digitais as também, moedas né? digitais entrando nisso, os governos aderindo às moedas digitais. Por quê? Porque uma das características primordiais do homem é ele cria. Ele cria ferramentas. Isso é uma das principais características que diferenciam a gente de animais. E as ferramentas elas vão evoluindo. A gente não tinha as pessoas que pintavam com pincel antes. Hoje a gente não tem Photoshop. Hoje a gente não tem a Dali com a OpenAI que faz a imagem sozinha. As ferramentas vão evoluindo. A necessidade continua. O que muda são as ferramentas que a gente vai utilizar para conseguir chegar naquele resultado, né?
O que eu acho legal quando a gente está falando de segurança pública, que foi um tópico que você comentou ainda agora, quando a gente fala de segurança pública atrelada à tecnologia, a minha visão ela vai muito caminhando junto da preventiva. Como é que a gente consegue prevenir, em vez de ser reativo? Porque a gente está falando de policiamento na rua. Policiamento na rua, ele tanto traz uma segurança de você ver as pessoas ali na rua, você ver o policial na rua, quanto ele traz um medo para o criminoso por ter um policial ali na rua. Só que quando a gente começa a trabalhar tecnologia para trabalhar prevenção de crimes, aí a gente começa a integrar algoritmos de inteligência artificial Análise dentro do processo, preditiva, análise preditiva do que pode vir a acontecer, segurança pública segurança baseada em evidências. baseada em evidências, que aí é onde eu vejo que as startups elas entram muito junto com o setor público, porque o setor público ele não é que ele é ruim, mas ele não vai conseguir É acompanhar as limitado, tecnologias, ele é não consegue. limitado, por quê? Por causa daquilo que a gente já tinha conversado da cebola, o risco. Você tem que diminuir ao máximo o risco, até porque seu CPF que está em jogo. Como é que a gente consegue implementar novas tecnologias diminuindo esse risco? A gente cria o que a gente chama de sandbox. Sandbox é basicamente um campo de teste onde você não vai utilizar, por exemplo, o nome naquele exemplo que Consegue eu dei do fazer a Zé gestão do Delivery. risco, né? Exatamente. Os exemplos que eu dei do Zé Delivery, o Zé Delivery não tem o nome da Ambev. Você não sabia até eu te contar que o Zé Delivery é da Ambev. O que a Ambev fez? Eles criaram um sandbox. Uma caixa de areia que você pode cair, você pode tropeçar, você pode fazer o que você quiser, que isso não vai afetar a sua marca principal. Então, eu acredito muito nesse movimento aonde a gente traz a segurança pública para um momento onde a gente consegue prever o que vai acontecer. Se a gente consegue prever o que vai acontecer, a gente consegue tomar ações mais diretivas e mais certeiras dentro desses problemas. Então aí a gente chega lá no problema do setor comercial, por exemplo. Que nem você falou, a gente participou da criação ali do projeto de revitalização do setor comercial sul, e uma das startups que apresentaram para a gente tem até a ver com drone. Uma das startups que apresentaram para a gente apresentou uma solução para segurança de mulheres feita por drone. O que eles fizeram? Eles criaram um drone pequenininho, um drone desse tamanho, que ele fica parado num lugar. Quando a mulher está com algum problema, tem alguém olhando para ela ou ela está se sentindo desconfortável, ela aciona esse drone sobe, tem um flash gigante no drone. O que o drone faz? Ele para em cima da mulher, joga um flash em cima da mulher e começa a fazer uau, uau, Um uau, botão de pânico um botão de com pânico. assistência de um drone. Só que o que acontece nesse caso? Por ter sido algo prevenido. O criminoso, automaticamente, ele fica acuado. Ele não vai fazer um negócio com uma câmera LD, uma câmera filmando ele com flash em cima dele. Então, essas ações preventivas, essas ações que a gente consegue ter respostas rápidas, mesmo sem o policiamento efetivo na rua, eu acredito que isso pode trazer um parâmetro de cidade inteligente, onde a gente consegue aumentar o nível de segurança pública sem aumentar o nível de violência. Perfeito. Eu acho que isso é muito legal, a gente conseguir aumentar o nível de segurança pública sem necessariamente ter que aumentar o nível de violência implementado, porque a gente sabe que o policial ele tá na rua, o Ninguém policial quer confronto, ninguém quer confronto, mas o policial tá na rua e se ele tiver que confrontar, ele tem que confrontar e ele claro. tem que confrontar de igual para igual. Ele não vai tomar um tiro porque o cara que quis dar um tiro nele, ele não quis tirar a arma para dar um tiro no cara. Mas como que a gente consegue minimizar o momento em que chega nesse confronto? Eu acho que isso é onde a tecnologia pode ajudar muito a ciência policial. E é interessante, Dudu, perceber que a tecnologia ela está cada vez mais barata, né? Se a gente for perceber, e hoje temos soluções. Obviamente, quando você aplica no setor de defesa, no setor de segurança pública, você não pode utilizar um aplicativo, né? É como se fosse um cidadão comum, porque as informações que transitam ali são informações sensíveis e dados. A gente tem LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente percebe hoje que você já tem soluções disponíveis no mercado que às vezes é aplicado para uma demanda que não tem nada a ver com a segurança pública, mas que determinados indivíduos dominam. E aí, quando você conecta ideias, quando você conhece um pouco mais das dores da administração pública, e você faz essa integração, essa comunicação, e você começa a casar interesses. Às vezes o cara está aqui, o profissional da segurança pública, ele conhece uma ferramenta, uma tecnologia, ele fala,
para que serve isso? Ele, não, serve para isso. Mas ele fala, ué, mas isso aqui serve para atender uma dominha. E às vezes nem o cara que inventou ou que domina aquilo consegue entender que, às vezes, ele dá um tiro no que vê e acerta o que não vê. Eu acho que isso já aconteceu com você e tem acontecido muito comigo no empreendedorismo. Às vezes você tem uma ação focada numa determinada questão e às vezes você descobre algo que tem tudo a ver com aquilo que você quer e aí você começa, não é desviar a atenção, o seu caminho, mas você fala, cara, o que eu quero está por aqui. Aí você vai experimentando os novos caminhos. E então essa sinergia, essa troca, e é isso que, poxa, quando eu conheci o teu espaço, eu falei, cara, como esse espaço ele pode contribuir, eu como pesquisador na área das ciências policiais e segurança pública, como editor, escritor, como um cara que, graças a Deus, a partir dessa caminhada nas redes sociais, a gente conquistou uma amizade no Brasil inteiro, então eu conheço grandes profissionais da segurança pública, grandes acadêmicos, mas até então eu nunca tinha tenho conhecido um pouco cada vez mais sobre economia criativa, conheço um pouco sobre inovação, tecnologia, né, essas incubadoras, mas assim, eu ainda não tinha começado a ter pontos de contato com pessoas que não sejam policiais ou das universidades, né, mas dentro de, por exemplo, dessa pegada mais de economia criativa, dessa molecada nova, por assim dizer, e eu percebo que, cara, a gente precisa estar mais juntos. Quando eu falo nós, né, não estou falando eu e você apenas, eu estou falando nós, policiais, nós, gestores, não só da segurança pública, mas do Estado como um todo. E no caso da segurança pública, é até constitucional, a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, inclusive sua responsabilidade. Você tem a responsabilidade na segurança sua e de todos, da sua família. Então, no momento em que você cuida da frente da sua casa, que você limpa a frente da sua casa, no momento que você fecha o seu carro, né, tranca o seu carro, que você tem cuidado na estética do ambiente que você está convivendo, você está contribuindo, né, para a gestão, para a segurança pública de todos. Perfeito. Né? A grande questão é que nem todos nascem com esse dom de ter um olhar e um desejo de construção e de mudança da realidade. E cabe a nós lançar luz a pessoas como você, para que sirva de farol, de exemplo, e também para que quem está do outro lado lá, que está no serviço público ou policial, fala, cara, o que esse moleque faz, ou mesmo não estando aqui em Brasília, o cara sabe que lá no estado dele vai ter alguém como o Dudu, e nada melhor do que essa sinergia, né? Dentro daquilo que aqui na Secretaria de Segurança Pública, o nosso secretário, Sandra Velar, ele é um cara visionário, e ele fala muito disso. Não só a integração entre as forças, mas ele chama isso de integração, mas integralidade. A USP chama, e criou até uma escola, né? Escola de Estudos não é multifuncional, não, é uma nomenclatura nesse sentido, mas que se parece muito àquilo que a gente chama aqui de integralidade, que é o quê? É perceber o fenômeno da segurança pública, integrando as forças policiais, mas integrando todos, né? Instituições privadas, organizações do terceiro setor, convocando a sociedade, enxergando que, por exemplo, quando você faz uma reunião com a comunidade para verificar como a gente pode melhorar a segurança, escola de estudos multidimensionais lá da USP. Eles têm. Muito legal. É muito interessante com essa perspectiva e com essa pegada de que o processo, as soluções de transformação na área da segurança pública necessariamente parte de uma discussão coletiva, integrativa e analisando o fenômeno da violência e da criminalidade de modo amplo. E aí eu posso dar um exemplo aqui muito rápido, que é a questão que nós tivemos aqui no Distrito Federal, no Brasil, quer dizer, e também chegou no Distrito Federal, que é a questão do agressor ativo, uma realidade que a gente não vivia no Brasil. E nós tivemos situações de pânico com os nossos alunos, e eu tive com a minha filha, né? E nós ficamos, a sociedade cobrou da polícia. E as soluções para a questão dos ataques, né, de agressores ativos nas nossas escolas era o quê? Coloca um policial armado na frente de cada escola.
coloca a escola, vai ter que contratar um vigilante e colocar na frente da escola. E não é assim que resolve o problema. Por que que eu digo? Porque mais de 90% dos casos de agressores ativos, o agressor, ele estudou ou estuda na escola. Então, o problema ele sai de dentro da escola, ele parte de dentro da escola, o problema se origina a partir de um bullying, um cyberbullying, né, uma perseguição, uma má gestão, a má mediação dos conflitos dentro da escola, e acontecem esses incidentes. Então, não é você colocando um policial que você vai evitar o problema. Como é que você evita? Aí é a precaução. E o policial ele é reativo, né? Exato, Ou não. trabalhando metodologias desde a tenridade de mediação de conflitos, é como a violência doméstica, o feminicídio. Como é que você tem que plantar sementes para colher os frutos futuramente? Perfeito. Então a polícia não consegue estar dentro da casa para evitar com que um homem ataque uma mulher e mate uma mulher, pratique esse crime perverso. Mas a gente pode, junto com a sociedade, dentro das escolas, começar a educar as nossas crianças, os nossos meninos a saber os seus limites e as nossas meninas a não tolerar brincadeiras, empurrões e que cesse essa escalada. E isso é uma percepção, como você falou, de prevenção, a gente pode falar até de forma mais ampla, de precaução, e a gente tem ideias brilhantes, tecnologias, tem inteligência artificial que pode ajudar a gente a entender, e infelizmente não é a polícia só que enxerga assim. A sociedade como um todo entende que, obviamente, dentro da perspectiva de violência ainda elevada no Brasil, que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas prendendo mais, matando mais, diminuindo a maioridade penal, né? Reduzindo, né, a maioridade penal. Quer ver outra solução? E é interessante que são ações que, de maneira isolada, elas não vão resolver o problema da violência da criminalidade, criando novos tipos penais. Então, acontece um incidente, não, vamos criar uma lei que isso vai passar a ser crime, e a gente não vê impacto nenhum. Por quê? Porque não vão ser essas ações de maneira isolada que vão resolver o problema da violência da criminalidade. A gente tem que parar, pensar, refletir, utilizar todo o arcabouço, né, todo o conhecimento que a sociedade tem, as academias, as universidades, pessoas como você, né, empresários, empreendedores, para que a gente possa trabalhar de forma conjunta para que nós, juntos, possamos resolver o problema da violência e da criminalidade do Brasil, mas não é um problema só de polícia. Não é, e é um problema social, é um problema que vai muito além da polícia. Inclusive, eu vou aproveitar o espaço que você está me cedendo aqui para fazer um apelo. Você que está me cedendo, pô, espaço aqui. Não, que isso, que isso. A casa é sua. Vou aproveitar o espaço para fazer um apelo, porque hoje a gente tem várias empresas que trabalham com o que eu faço. Não, eu não sou o único que trabalha com o que eu faço. O que a gente precisa, muito claramente, para a gente conseguir instituir esses trabalhos de inovação aberta entre a administração pública e o empresariado são instrumentos. A gente precisa de instrumentos que a gente consiga viabilizar essas parcerias. Então, a gente tem hoje uma trava muito grande, burocrática, dentro da administração pública, onde muitas vezes isso impede o desenvolvimento de soluções fora da caixa. Soluções que conseguem realmente trazer um novo parâmetro de Furar a mercado. bolha. Furar a bolha, exatamente. E para furar a bolha, como eu já disse anteriormente, a gente tem que ter um olhar sem viés para o mesmo problema. Para a gente ter esse olhar sem viés para o mesmo problema, o melhor jeito da gente fazer isso é por meio da inovação aberta. Só que para a gente fazer inovação aberta, o governo tem que estar aberto. Por que a gente conseguiu fazer na Fiocruz? A gente tem até um vídeo com a Isabela, que é a pesquisadora da Fiocruz, que fez o projeto com a gente, falando, a gente só conseguiu fazer o projeto dentro da Fiocruz porque a Fiocruz já estava há um ano antes da gente começar o projeto, eles já estavam preparando toda a instrumentalização para a gente conseguir chegar lá na ponta e implementar um projeto inovador dentro da Fiocruz. Então, a instrumentalização, isso é uma parte que é responsabilidade de vocês. Vocês, quando eu digo, é da burocracia E não pública. precisa necessariamente ser uma legislação, uma lei, né? Não, não, e a gente Mudar já tem. procedimentos, você pode mudar cultura. É porque já tem. A gente tem CPSI, a gente tem lei da informática, a gente tem lei do bem, a gente tem várias leis que dão para trabalhar e que dá para a gente se inspirar para fazer leis para a administração pública, por exemplo.
Só que o ponto é, primeiro a gente tem que mudar o mindset cultural dentro das instituições para elas entenderem que inovação aberta realmente pode causar um impacto disruptivo e de mudança de paradigma dentro de um setor. Mas, Dudu, aí tu vê, ó, a Mostra BID, aqui, a oitava Mostra BID, é organizada pela BID, que é uma instituição que, obviamente, visa colaborativa, que visa promover e representar essas empresas, o setor da indústria de defesa brasileira, visando fazer essa intercomunicação entre o setor público e o setor privado. Então, a gente percebe que há um caminhar positivo nesse Total. aspecto. A feira ela representa isso. Para você ter uma ideia, nessa feira estão reunidos todos os secretários de segurança do Brasil estão aqui reunidos, debatendo importantes iniciativas. Tivemos aqui informações, inclusive entrevistas de alguns secretários, inclusive tratativas a respeito da PEC que está tramitando, e numa feira, né, em que tem expositores apresentando os seus produtos e serviços, e há o quê? A gente a todo momento está vendo nos estandes oficiais, gestores, visitando os estandes, conhecendo as tecnologias, iniciando as tratativas de negócio, isso é permitido. Então, há uma evolução nesse aspecto, né? Hoje, se utilizando desses espaços, e que é importante porque o Estado economiza, porque as feiras elas disponibilizam os seus espaços para que esses líderes se reúnam e conheçam essas tecnologias. Então, os organizadores promovem esse encontro entre as empresas, um pouco disso que você faz e do que você falou que é importante e necessário, e fazendo essa aproximação de forma legítima, responsável, legal, no olhar de todos, não é escondido, né? Todo mundo está olhando, todo mundo está controlando e observando essa negociação, entre aspas, né, entre o Estado e as empresas. Isso é importante, né, para que não se desvie a finalidade. Então, a gente percebe que hoje, né, dos diferentes setores, né, nós temos, não nessa feira, mas já tivemos em outra, todos os operadores que atuam na área de operações especiais, na área de inteligência, na área de contratação, se encontrando para que possam debater formas de melhorar essa aproximação entre o setor público e o privado. Então, assim, nós estamos evoluindo, Mas é um desafio. mas é um grande Grande desafio. desafio. E eu vejo aqui, cara, que você precisa, quando eu falo as startups, né, dentro dessa pegada de economia criativa, de inovação, é importante integrar nessas feiras, né? Eu até estava aqui brincando, porque eu tenho quase 50 anos, e às vezes a gente está nessa tocada aqui no YouTube, no Instagram, né? A gente até se considera um pouco velho, vai, pô, cara, eu tô com uns 50 anos, entre aspas, né, influenciando, né? E aí a gente percebe que numa feira dessa aqui, o público é um público de 50 ou 60 a mais. São generais, Generais. porque são as pessoas que atingem o topo da carreira, que vão decidir, que vão contratar e vão comprar. Ao mesmo tempo, as empresas estão representadas e são empresas tradicionais, que o cara começou muito novo, mas que hoje já está com 50, 60 anos. Então, os CEOs, os donos das empresas. Então, é difícil você ver a molecada nova como CEO, mas é uma indagação que a gente faz, e por que não? Né? Dentro do segmento de defesa. Então, eu acho, cara, que o que está acontecendo aqui, desde o nosso primeiro bate-papo, essa nossa entrevista, essa grande reflexão. Por que vocês não estão ali? Porque a barreira de entrada é muito grande. É uma resposta simples para um problema complexo. Sim, Mas a barreira de claro, entrada é muito claro, grande. claro. É caro, é difícil. E detalhe, ainda tem um olhar de preconceito. Exatamente. Era uma das perguntas que eu ia te fazer, cara. Você com menos de 30 anos, já com essa caminhada longa, né? Porra. E como é que. Assim, é lógico que o teu nicho e as pessoas com que você se comunicam são muito, né, da tua idade e tal, mais novo, um pouquinho mais velho. Mas assim, quando você percebe que você tem soluções
para mercados em que geralmente o cara que vai te receber é bem mais velho, assim, você sente um preconceito nesse aspecto, um julgamento, embora quando você comece a falar, meu amigo, você tem uma argumentação muito grande que nos convence muito e o brilho no seu olho demonstra de forma clara que você é apaixonado pelo que faz e quer entregar muito. Depende muito do setor. Tem setores que são muito, muito, muito tradicionais. Tem setores que não são tão tradicionais. Então depende muito do contato da pessoa com a nova economia. Ou a pessoa, ela me olha como, caramba, o jovem da inovação, ou ela me olha como, esse jovem está falando. Um dos dois. O ponto é, que nem você muito bem trouxe, é muito sobre como você se posiciona e como você fala. Eu posso me posicionar como um jovem ou eu posso me posicionar como um líder de empresa. Eu me posiciono como um líder de empresa. Quando eu me posiciono como um líder de empresa, eu me autocoloco em uma posição de respeito. A posição de respeito, quem me coloca sou eu. Perfeito. Eu tive que aprender isso. Quando eu tinha 22 anos, eu, eu achava que as pessoas me subjugavam porque eu era mais novo. E não era, era por causa da posição que eu estava me colocando. Então, quando você se coloca numa posição de respeito, as pessoas te respeitam. Quando você se coloca numa posição de não respeito, as pessoas não te respeitam. E isso é em qualquer segmento. Tem sempre a primeira impressão. Claro. Primeira impressão. Só que a primeira impressão, a partir do momento que você abriu a boca, a primeira impressão acabou. O que vai acontecer é, ela vai entender o que você está falando e ela vai te julgar a partir daquilo. Então, eu aprendi a lidar com isso, né, eu tive que aprender. E é interessante, em algumas reuniões que eu já tive, algumas falas que eu tive aqui com alguns expositores, obviamente, porque a gente já vai tratando, né, a gente vai ter a LAAD agora em abril e a gente quer estar presente na LAAD. E aí, a impressão que a gente tem é o seguinte: quando a gente porque a nossa produtora, o nosso canal, o tipo de marketing que a gente está inserido, que é o Instagram, né, a gente cresceu no Instagram, depois a gente foi para o YouTube. Quando a gente explica para as empresas do setor a necessidade de investimento em plataformas digitais, se a gente for observar, cara, você olha, o cara sai do aeroporto, ele não vai olhar geralmente no outdoor, ele vai olhar o quê? Para o celular. As pessoas vão estar no Instagram, no WhatsApp, no grupo, vão estar olhando uma notícia, e o setor ainda é muito tradicional e a gente tenta vender para eles a ideia de que, como hoje mudou-se muito, não é propaganda na Globo. Às vezes, e o mercado brasileiro, né, até no nosso prospecto, quando a gente apresenta algumas pesquisas que dão conta do volume de conteúdo e de negócios que são gerados a partir do TikTok, do Instagram, do YouTube. E o que eu falo aqui para alguns empresários, né, donos de empresas, quando a gente quer conquistar o apoio, é que a gente chega nessas autoridades no momento em que elas estão mais desarmadas, estão em casa, estão com a sua família, estão almoçando, que abre o celular e a partir de um conteúdo com bom storytelling, com bom brand, você atinge, conquista corações e mentes de uma forma muito adequada, fora do formalismo, fora da empresa, fora de uma feira, e você consegue educar as pessoas. Eu tenho certeza que aqui, isso que a gente está tendo aqui, uma grande aula, eu estou aprendendo muito com você, o pessoal que está acompanhando está aprendendo muito, está se enxergando em muitas dessas situações, é, e, 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 e você eterniza, entre aspas, um conteúdo, né? Você eterniza. Isso aqui é quase como um livro. Essa nossa entrevista de 1 hora é um novo livro que existe, que vai ficar aí, eu espero pela eternidade, que as pessoas daqui a muitos anos vão estar podendo. Às vezes a gente nem está mais aqui no plano presente e as pessoas estão consumindo isso que a gente está falando aqui, a gente está educando, a gente está ensinando de uma forma digital. Só que é difícil, e eu tenho quase 50 anos, e é difícil eu vender essa ideia de que essas empresas são grandes empresas, com volume de negócio muito grande, elas pagam muito caro para estar aqui na feira, mas quando você olha o Instagram, 200 seguidores. Você às vezes vê um vídeo fantástico que o cara gastou dinheiro, coloca lá no Instagram, vai ter 100 visualizações.
Então, assim, esses caras não entenderam o alcance do Instagram, do YouTube, do TikTok e dessas novas ferramentas que são disruptivas para vender as suas ideias. É a tal pensar fora da caixinha. Então, se eu tenho essa dificuldade, eu imagino você, meu velho, também, porque mas a gente não pode desistir, né? Vou ser bem sincero com você. Hoje em dia não é que eu desisti, mas eu deixo as coisas acontecerem mais. Eu aprendi a não ser tão ansioso, porque É importante. eu aprendi a não E ser para tão quem é ansioso é difícil, porque eu também é, sou ansioso, eu cara. sou ansioso, mas eu aprendi a controlar minha ansiedade nesses É momentos importante. e entender que depende do nível de maturidade de quem está ouvindo. E tudo tem seu tempo também, Tudo né? tem seu tempo. Depende do nível de maturidade de quem está ouvindo. Eu não posso virar para você agora e falar, e aí, vamos criar um avião. Você não tá no momento. Mas talvez se eu chegar pro Elon Musk e falar, e aí, vamos criar um avião elétrico, vai falar para mim, beleza. Por quê? Porque ele tá no momento de ouvir aquilo. Então é tudo sobre timing. É. E, cara, ó, eu vou falar assim, por exemplo, às vezes eu já tive em situações, a gente já organizamos, inclusive na polícia, um evento que a gente, um congresso que a gente, rapaz, foi só reunião, eu participei umas 12, uma entrega da corporação para fazer um congresso internacional num local top. E aí, quando foi feito várias inscrições, eu até, à época, trouxe um colega de Portugal, né, para dar uma palestra. E aí você enxergar aquele auditório quase vazio. Então, hoje, os seminários, os workshops estão vazios. E, às vezes, as pessoas investem muitos recursos nesses eventos ditos analógicos. Eu não estou querendo dizer que não precisam existir, é como se eu falar que você não precisa ter mais livro físico, né, porque tem o digital. Não é isso que eu estou falando. Não precisa acabar os seminários físicos, né? Mas, inclusive aqui, nós tivemos algumas palestras com conteúdo elevadíssimo, com pouquíssimas pessoas. Então, eu tenho experienciado nos locais que eu vou, eu gosto de assistir palestras, mas o público é muito escasso. Quando você vê o poder das redes sociais, eu tenho o meu recorde é uma publicação de um conteúdo que nem foi eu que produzi, com 10 milhões de visualizações. Eu tenho quase uma dezena de publicações com mais de 1 milhão de visualizações. Teve o período eleitoral, houve uma limitação, mas a média que eu alcanço são é, é, 2 milhões e 500, 3 milhões de contas alcançadas em 30 dias, né? É maior, é quase a população do Distrito Federal. E não é visualizações, é contas diferentes alcançadas em um mês. Então, o poder das redes sociais, do Instagram, de você criar um post, de você pegar uma imagem, um vídeo muito curto, o poder de educação, de transformação na vida das pessoas é fantástico. É você conseguir pegar o almirante sem estar de farda, né? Pois é, entendeu? Então, cara, a gente segue na luta, tentando fazer as pessoas entenderem o que é. No caso do nosso Instagram, Última Raça, nós temos mais de 186 mil seguidores, um público qualificado que a gente amealhou durante 6 anos, com crescimento orgânico, que são amigos, são parceiros de uma caminhada que você foi conquistando essas pessoas, né? Cara, você falar, é lógico que o algoritmo ele limita, não é que você tem 187, o que eu postar aqui vai para essas 187 mil, não é isso. Mas, cara, você ter a possibilidade de amplificar a tua voz e falar para 187 mil pessoas é algo que é muito interessante e você ter a oportunidade de chegar, né, na casa das pessoas. E a gente tenta vender essa ideia, e nem todos compram, nem todos valorizam, né? Muitos acham que isso é coisa de moleque, de adolescente. Hoje tem mudado, hoje a gente já vê médicos, advogados, né? Utilizando o Instagram como uma ferramenta de divulgação do seu trabalho, né? Então, hoje é até difícil você ver uma empresa que não tem. Mas até um tempo atrás havia muito preconceito. Então, as coisas, como você falou, às vezes nós somos muito ansiosos, a gente tem que dar tempo ao tempo. Meu pai não usava Instagram. Teu pai tem Odiava. quantos anos? 56. Odiava, 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 odiava. Agora ele posta rios de
Todo domingo ele vai lá pro Eixão, no Chorinho que tem lá no Eixão. Todo dia ele posta uns 3, 4 reels. Ele não usava Instagram. Você vê, né? Pois é. O mundo muda, as ferramentas se adaptam e as pessoas se adaptam às ferramentas É isso do mesmo. jeito que estão. Então, são processos. São processos e hoje eu aprendi a ter menos ansiedade nesses processos, porque como eu trabalho implementando ideias disruptivas dentro do mercado, a gente tem que entender que uma das principais características de uma startup que dá certo é o momento em que ela é implementada, porque as pessoas têm que estar preparadas para isso. Alinhamento dos astros, né? Ele tem que estarem alinhados. Perfeito. Dudu, cara, a gente já está aqui num bom bate-papo, né? Eu sei que tu tem a tua agenda. Eu sei que essa não vai ser a primeira entrevista que você me dá, nem o primeiro bate-papo que a gente vai ter. Eu acho que a gente tem muitos projetos em comum e eu espero que essa amizade que ocorreu acidentalmente, ou melhor dizer, né? Não é que tudo é Você sabe coincidência, que nada acontece por acaso, é né? providência, né? Então, meu amigo, eu não poderia, cara, de encerrar é, é, deixando te agradecer a confiança que você depositou na gente. Eu sou um cara que eu jamais esqueço do que me faz. Eu não sou vingativo, não esqueço do que me fazem de mal, mas também sou escravo do que me fazem de bem. Então, meu irmão, você tem aqui um amigo, uma pessoa que o que você precisar. E eu, cara, eu vou te incomodar muito, eu vou bater muito a sua Conta porta, eu comigo. vou mandar muita gente que eu puder mandar para cá e dar trabalho para você, porque eu acho que você tem muito a oferecer. E, cara, eu acho que seu pai deve ter muito orgulho de você, cara, porque eu conheci seu irmão também, que está aqui, né? Ansioso. Pé de laranja não dá limão, meu irmão. Eu quero conhecer o seu pai, porque você é um jovem brilhante, desde a primeira vez que eu conversei com você. E não é porque você me ajudou, que você entrou nesse projeto com a Hands, mas é porque, cara, você é um cara que. E eu tenho certeza, bicho, que essa entrevista aqui ela vai valer muito, não no sentido econômico, porque a gente ainda vai ouvir falar muito de você, cara, e eu fico honrado dentro desse processo de ter te conhecido, levado a sua mensagem e ter tido esse bate-papo aqui com você, meu amigo. Muito obrigado, viu? A honra é 100% minha, a honra de estar te recebendo aqui é 100% minha. E vou fazer um adendo. Meu pai e minha mãe são casados, eles dois me criaram. E tanto meu pai quanto minha mãe têm esse valor dentro deles. E eu acredito que é muito uma união dos dois. Meu Claro. pai me ajuda muito, minha mãe me ajuda muito. Eles me ensinaram tudo que eu sei, me ensinaram meu irmão também. Que nem você falou, o pé de limão não dá laranja. É, Então, eu acredito muito na família. Tipo, eu acredito muito na família e de onde que a gente veio, para onde que a gente vai. Conta comigo porque você precisar. Não vai me dar trabalho, eu adoro ter trabalho, eu adoro ter projetos novos. Projetos novos não são trabalho para mim, projetos novos são felicidade. Meu olho brilha, meu sorriso abre, meu coração fica todo cheio quando chega esse tipo de coisa nova para mim. Então, conta comigo, as portas estão abertas, o que você precisar, estamos aqui. perfeito, meu amigo. Cara, muito obrigado. Vamos junto. E esse foi mais um podcast Opinião Segura, diretamente da 8ª Mostra BID, aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E eu não posso deixar de falar que recebe o apoio da Hans. Falei certo? Falou. Falei certo. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Vamos Força e honra. E vida eterna. para cima. E para a última raça.